vou dar um overview da tela de processamento de e-mails do meu Inspector, ou seja, é a tela onde indica todos os e-mails que passaram por ele que foram processados pelo meu Inspector. Então, como você pode visualizar, ele é formado por várias colunas. Primeiramente, a coluna de data e hora da entrada do e-mail, né? Ou seja, da passagem do e-mail pelo meu Inspector, né? Podendo ser o e-mail tanto de entrada como de saída. Então, o e-mail Inspector pode processar e-mails de entrada, e-mails de saída ou até e-mails internos, né? Para isso, você configura teu servidor de e-mail para esse processo. Então, primeiramente, nós temos a data e hora dela. Segunda coluna é a parte do assunto, de quem para quem, o tamanho do e-mail, a pontuação que o e-mail teve em relação à pontuação de spam, quanto maior a pontuação é pior, se ele tem um anexo ou não, o sentido do tráfego, se é e-mail de entrada, se é e-mail de saída, se é e-mail interno, o que houve com o e-mail, se ele foi entregue ou não, ou seja, se prosseguiu com a entrega, né? Ou se foi barrado por algum motivo. Então, primeiramente, essa indicação em vermelho que indica a mensagem não entregue, e o que aconteceu com ele, foi para quarentena. E por último, a coluna de status, onde indica toda a classificação desse e-mail. O meu Inspector não para na classificação indicando somente se é spam ou não spam. Ele verifica toda uma série na análise dele, analisa o e-mail por completo, para te indicar maior segurança e também para você saber quais são as outras características desse e-mail. Então vou pegar por esse mesmo e-mail como exemplo. Ele foi classificado como provável spam, ele atingiu pontuação para ser considerado spam, teve uma regra customizada atuando sobre ele, ele é considerado e-mail marketing, ou seja, veio de um grupo de envios, né, de IPs que enviam e-mail marketing. Ele foi classificado como e-mail impostor, ou seja, teve falha no protocolo de segurança, podendo ser SPF, DKIM, DMARC ou até mesmo se teve algum domínio suspeito atuando nesse e-mail, né? E teve diferentes domínios no seu cabeçalho, ou seja, teve anomalias, né? Não está casando o cabeçalho em relação de quem mandou e como ele apresenta no Outlook do usuário. Para você ter mais informações desse e-mail, basta dar um duplo clique sobre ele, onde ele vai abrir mais informações dele. Então já apresenta alguns dados a mais, como por exemplo o ID do e-mail, indicação de entrega ou não, quarentena, né, qual quarentena que ele parou no final, né, apesar de ter múltiplas classificações, ele vai para uma determinada quarentena, a data que ele passou, repete-se essa informação, ele tem indicação de IP de origem, vem com uma bandeira, indicação, né, se você pausar o mouse em cima indica o país. E novamente aqui, que nem eu falei, ele não está casando, aqui indicando, aqui tem indicação de diferentes domínios no cabeçalho, então você no e-mail por padrão existem dois cabeçalhos, que é o do envelope e do header. O envelope é o que aparece para o Outlook do teu usuário lá, né, na ponta, Outlook, o leitor dele, né? Então aqui indica que veio do portal de compras públicas, né? Mas quem mandou de verdade foi esse cara aqui, ou seja, veio da Amazon, né? Então foi utilizado alguma conta da Amazon e está indicando que veio de um portal de contas públicas, ou seja, não está casando esses domínios aqui. O assunto repete, né, o tamanho do e-mail, e logo abaixo, na primeira aba, temos o filtro de conteúdo, onde indica alguns filtros, repete-se esses filtros aqui, só que agora por extenso, para você não ter que ficar decorando os ícones. Relatório de anexo, se ele tivesse um anexo indicando o que tem nesse anexo, né, nos anexos. Relatório de conteúdo, todo o conteúdo real do anexo, né, ou seja, apresentando o MIME Types. Blacklist, whitelist, se ele estivesse numa lista customizada do usuário, por exemplo, na blacklist customizado do próprio usuário, estaria indicando aqui a regra que teria casado. As assinaturas que geraram essa pontuação de 23.74, já indicando que requerido para ser quarentenado é 6. Então você tem todas as assinaturas aqui indicando essa pontuação que ele atingiu. Bastando somar todas elas, sabe que chegou nessa pontuação aqui. O meu Inspector te indica quais assinaturas individualmente classificou esse e-mail. Com isso, você como administrador pode criar regras customizadas e falar, por exemplo, eu não concordo que ele veio desse e-mail marketing aqui, da assinatura do e-mail marketing, que gerou 6 pontos para mim,
quando vier desse cara aqui. Então eu posso fazer o quê? Criar uma regra falando que vier dessa pessoa aqui e que tiver essa assinatura de HCC e-mail marketing, eu quero reduzir essa pontuação para ser zerado. É possível fazer esse tipo de regra também. As assinaturas customizadas, então aqui pode ver que teve 2 assinaturas customizadas atuando sobre ele. Ameaças, se ele tivesse encontrado algum malware, indicaria mais informações do malware. Message Trace, ele dá todos os saltos do e-mail, desde sua origem até o último salto que ele pegou, né? Indicando inclusive quanto tempo que ficou retido em cada salto. O cabeçalho do e-mail, com os dados tabulados, não ficar vendo aquela tripona de log se perdendo. O e-mail como texto ou como HTML, desde que você tenha permissão para essa visualização. Download do conteúdo do e-mail. Então é possível fazer download da mensagem completa, somente dos cabeçalhos e também dos anexos, caso tivesse um anexo aqui. Data Loss Prevention, se esse e-mail tiver uma regra DLP atuando sobre ele e esse e-mail casou nessa regra de DLP, estaria ativada essa aba aqui, indicando qual regra DLP que ativou ele. A mesma coisa para o CDR. Se esse e-mail tivesse um anexo com o conteúdo padrão Office, por exemplo, e dentro desse anexo um conteúdo programável, ele teria verificado, né, ativado o CDR, se o administrador tiver ativado o modo CDR, né, ele teria removido o conteúdo programável, fechado o documento novamente e entregue sem conteúdo programável para vocês. No CDR estaria indicando toda a ação tomada. Smart Defender verifica todos os links em tempo real, ou seja, além de verificar a qualidade do link, ele verifica também a categorização dele. Então você pode fazer regras, por exemplo, por categorias de link também. Log de evidência, o log desde a entrada do e-mail até a última ação tomada. Então você tem todo o log do e-mail na caixa. E por último, a aba Performance. Então com isso você consegue saber quanto tempo processou cada módulo desse e-mail. Para você poder indicar para o teu usuário, né, caso ele reclame, o e-mail está demorando. Você olha assim, passa para ele. Essa tela você pode passar indicando, olha, demorou 12 segundos para o e-mail entrar na caixa, processar e prosseguir com a entrega. Né? Ou, no caso, nesse exemplo, foi barrado. Além disso, é possível também fazer buscas complexas de e-mail. Né? Buscas complexas que eu digo assim, buscas casando campos. Então, na pesquisa avançada, você pode fazer buscas casando os campos. Por exemplo, eu quero no corpo a palavra Viagra e num determinado período somente e-mails do tipo de entrada. Então eu posso fazer o quê? Do tráfego somente de entrada com a palavra Viagra no corpo e num determinado período. Vamos supor aqui dia 15 a dia 17. Então é possível fazer essa regra do jeito que você quiser casando os campos. Também, por exemplo, além da entrada, eu quero selecionar somente mensagens que não foram entregues. Então você pode casar múltiplos campos para fazer busca. E até mesmo casamento entre os status dele, casando os status. Por exemplo, eu quero quando ele tiver sido classificado como free-mail, né? Ou, sei lá, regra de classificado ou como free-mail, ou como spam, ou como provável spam. Qualquer uma dessas regras casando. Então é possível fazer do jeito que você achar melhor essas regras de e-mail, de busca de e-mail. Além disso, também você pode controlar, ele fazer atualização automática na tela, fazendo refresh automático, aumentando a quantidade de registros presentes na tela e até mesmo fazendo buscas sobre a quarentena. Além disso, temos a parte de ações que você pode tomar sobre o e-mail. Então, primeiramente, você pode liberar a quarentena, mover a mensagem de uma quarentena para outra, mandar reprocessar a mensagem, marcar como confiável ou como indesejável, ou seja, você colocar numa whitelist ou blacklist. Como você pode ver, ele abre uma janela de wizard para você não ter que digitar nenhuma linha de comando. Então, posso falar, por exemplo, esse e-mail, quando vier esse e-mail com esse header aqui, a origem desse header, casando, né, com destino para HCC ou para qualquer um, né, e mando salvar. Então ele simplesmente cria a regra já automaticamente sem você ter que digitar nenhuma linha de comando, né, tanto para confiável como desejável. Encaminhar a mensagem para você mandar para um terceiro. Extrair senhas para o catálogo do Inspector possui uma funcionalidade de
extração de senhas do conteúdo do e-mail para você jogar no banco de senhas isso, ou seja, todo e-mail criptografado que vier, ele vai tentar descriptografar usando essas senhas que tiver no banco de senhas primeiramente, antes de fazer a ação, né, que você como administrador tiver configurado para ele tomar em relação a e-mails anexos criptografados. Adicionar um determinado grupo para você poder fazer regras sobre ele, reportar para HSC como spam, vírus ou phishing. Emissor, caso você tenha o Office 365 e estiver utilizando o e-mail inspector para fazer o controle, inclusive integração com o teu Office 365, é possível ele trabalhar direto no Exchange do teu Office 365, removendo anexos, remover links, isso lembrando dos e-mails que já foram entregues. Então, de repente passou um e-mail aqui que era, sei lá, estava campanha de spam, os 5 primeiros passaram, o resto foi barrado porque o sistema de inteligência dele aprendeu. É possível você rastrear esses 5 e mandar apagar permanentemente o conteúdo, o e-mail na caixa direto no Exchange, ou seja, o teu usuário, ele, entre aspas, recebe, mas também já é apagado esse e-mail na sequência. Então você pode fazer esse tipo de trabalho, né? Remover da quarentena, você apagar o e-mail da quarentena. Aprender como spam ou não spam, você ensinar a tua caixa local, ou seja, você está mexendo na inteligência dele. Obter log de evidência é o mesmo log que eu mostrei para vocês agora há pouco. Download da mensagem, dos anexos ou liberar todas as mensagens. Então essa, como você pode ver, é uma tela simples, bem intuitiva de trabalhar com o Inspector, onde que você consegue trabalhar do jeito que você quiser, do jeito que você achar mais confortável, né? Fazendo buscas e tal, fazendo filtros do jeito que você achar melhor. Tá, ok? Espero que tenha ajudado vocês e desejo a todos um bom dia.